E aí, vou passar a palavra para a Fariba. Tá bom. Bom, gente, primeiro queria dizer que estou muito feliz da gente poder estar se encontrando para falar de um tema tão importante, caro, acho que para todo mundo, né? O desejo de mudar o mundo e ter um mundo melhor é o desejo de cada um e de todos. E muitas vezes as pessoas se pegam pensando: eu gostaria de poder mudar o mundo, mas eu sou tão pequeno, eu não... uma gotinha no meio de um oceano, não é possível fazer algo de fato eficiente, eficaz, sei lá. Então, hoje a gente queria poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a comunidade Bahá'í pensa sobre esse tema, né? E refletir um pouquinho sobre a realidade atual que a gente está vivendo, essa situação toda, de uma forma bem realista, né? Mas também muito otimista em relação ao futuro. A gente vive agora um momento onde as pessoas estão aflitas, desesperançadas, e poder ser fonte de esperança, de otimismo para as pessoas já é um grande serviço a ser prestado por nós, né? Mas para isso a gente tem que refletir e entender esse momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem um misto de pessoas aqui junto com a gente, alguns talvez estão num primeiro contato com a comunidade Bahá'í, e outros já pertencem à comunidade Bahá'í ou estão mais próximos, enfim. Então, eu pensei que talvez fosse importante, de uma maneira muito breve, até superficial, explicar o que é a comunidade, quem é a comunidade Bahá'í, em primeiro lugar, e depois a gente pensar um pouquinho nesse momento que a gente está vivendo, porque todas essas coisas estão interconectadas, né? Então, primeiro eu queria fazer essa introdução para explicar quem é a comunidade Bahá'í. Então, quando a gente reflete sobre a história humana, a evolução da humanidade através do tempo, a gente percebe que houve períodos de aceleração súbita no progresso da humanidade, da civilização. Isso se deu de uma forma gradual, mas houveram alguns picos de desenvolvimento, né? E esses momentos, eles se caracterizam por mudança cultural, social e tecnológica forte, de repente, né? E isso tá registrado desde os primórdios da história da humanidade até os dias de hoje, e sempre isso esteve relacionado de alguma forma com o surgimento das grandes religiões. Então isso não é apenas uma coincidência, mas esses saltos no progresso humano estão relacionados ao surgimento das religiões, né? E aí a gente vê também nesses saltos surgirem grandes coisas nas artes, na arquitetura, na governança, nas leis, na literatura, na ciência, né? Então, os membros da fé Bahá'í, que são chamados de Bahá'ís, que hoje representam praticamente todos os países e territórios do planeta, do mundo, entendem que a humanidade justamente se encontra às portas de uma mudança social, de uma envergadura global. Não é difícil acreditar nisso, eu imagino, diante de tudo que a gente tem vivenciado e visto, né? Embora que a gente vê, o que fica para nós é o que está sendo destruído, né? Mas a comunidade Bahá'í acredita que a gente vive um momento duplo, onde você tem as forças de desintegração agindo e as forças de integração, de construção acontecendo. E claro que nós queremos estar do lado das forças
de integração. Por isso que a gente está reunido hoje à noite aqui para falar sobre esse tema, né? E então a comunidade Bahá'í acredita que o próximo estágio, que não é só o próximo estágio, mas é o estágio necessário para a humanidade, é um estágio onde vai haver uma unificação de todas as nações. E os povos estarão numa civilização global, pacífica e justa, onde todos serão acolhidos e poderão se beneficiar da herança cultural e religiosa de cada um. A gente falar dessas coisas num momento como esse que a gente está vivendo pode parecer uma utopia, um sonho, né? Mas esse é o destino da humanidade. Embora o caminho seja turbulento, mas é para lá que nós estamos indo. E aí é muito bom poder pensar qual é a nossa parte nesse caminho para chegar lá, né? A gente acredita que a humanidade passou pela infância, por estágios diferentes, então pela infância, a minoridade, que não é a maioridade, e agora ela se encontra num estágio que ela tem que adentrar a maturidade coletiva. E a gente vê que a gente está sendo forçado a isso, a humanidade está sendo forçada a isso. O conflito, a turbulência, a confusão que a gente está experimentando atualmente são características do período de transição entre a juventude e a maturidade, a adolescência e a maturidade. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, na realidade, faz parte desse movimento de mudança que nós estamos vivendo. Então, aquelas atitudes e hábitos de pensar antigos, ultrapassados, eles estão sendo pouco a pouco descartados e novos padrões de pensamento e ação têm surgido e vão criando raízes aos poucos. Isso tem mudado muito, não dá para a gente negar isso. Então, Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, ele nasceu em 1817, faleceu em 1892, né? Então, é relativamente próximo da gente, né? Ele disse que a missão dele era educar a humanidade para chegar nesse novo padrão global de convivência. E ele trouxe, então, muitas escrituras sagradas, que ele deixou de próprio punho. A gente tem os originais dessas escrituras, né? E ele, então, revelou uma visão profunda, uma visão espiritual da humanidade, porque, na realidade, embora nós estejamos vivendo num mundo material, nós somos seres espirituais que estamos vivenciando uma experiência material. Então, ele trouxe princípios revolucionários e abordagens práticas para guiar a humanidade através dos perigos da adolescência. A adolescência é uma fase muito perigosa na vida da gente, não é? Da mesma forma, a adolescência da humanidade tem sido uma fase perigosa. E aí, então, podemos chegar na maturidade da humanidade. O princípio central dos ensinamentos de Baha'u'lláh é a unicidade da humanidade. O que significa isso? Que todos nós, perante Deus, somos iguais. Se a gente reconhecer essa verdade básica, isso transformará todas as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso propósito, tudo isso ganha um outro colorido e uma outra urgência, né? E Baha'u'lláh nos oferece muitas maneiras esperançosas de ver o nosso lugar e o propósito no mundo. Para a gente poder, agora, então, essa foi uma introdução de o que é fé Bahá'í.
o propósito dessa noite não é explicar a fé Bahá'í, mas como quem está promovendo o evento é a comunidade Bahá'í, então era importante saber qual é a fonte, né, disso tudo que a gente vai estar aqui falando. Aí depois eu pensei que antes da gente falar sobre esse programa educacional, seria muito importante a gente poder entender a que responde esse programa educacional. A educação, ela sempre tem o propósito de nos levar avante, a nos ajudar a crescer, a avançar, né? E para a gente entender isso, a gente precisaria entender um pouco do cenário atual que a gente está vivendo. Primeiro eu pensei, bom, vou contar todas as desgraças existentes no mundo. E aí as pessoas vão se sentir assim, tipo, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Mas eu acho que isso todo mundo está vendo todos os dias, a gente tem até desejado não ver, né? Muitas vezes a gente não quer nem ouvir os noticiários, porque nos entristece muito. Mas, por outro lado, a gente precisa entender a realidade que nós estamos enfrentando, para saber se esse programa educacional responde à necessidade da humanidade ou não, né? E aí o que eu pensei foi recorrer a algumas mensagens que a comunidade Bahá'í recebeu no ano passado. Ela recebeu essas mensagens da instituição máxima da comunidade Bahá'í, que é a Casa Universal de Justiça, porque a comunidade Bahá'í não tem clero, pastor ou um líder, pessoa, mas tem instituições, né? E a instituição máxima da comunidade Bahá'í é a Casa Universal de Justiça. E ela em março, isso assim, é interessante a gente observar o que ela foi dizendo no decorrer do ano. Então, em março, meados de março, ela escreveu para a comunidade Bahá'í e disse assim que ao longo das últimas semanas, então era lá no meio de março, né? Das últimas semanas e meses, um mundo apreensivo estava tratando de aceitar uma crise de saúde que estava evoluindo rapidamente. Vocês se lembram, um ano atrás, como é que a gente estava? E que essa crise estava afetando a população de muitos países e cujas consequências para a sociedade ainda não podiam ser avaliadas com nenhuma certeza. Aí, em maio, em uma nova mensagem, a Casa de Justiça disse que o mundo havia sido tomado por um vírus de rápido alastramento que estava ceifando milhares de vidas e paralisara severamente grande parte das atividades sociais e econômicas da humanidade. Então a gente foi percebendo que a coisa foi ficando cada vez mais intensa. E aí ela chamou a atenção da comunidade Bahá'í e disse que, longe de ver o período atual como simplesmente um hiato é tipo uma pausa, né? Que a gente deveria se resignar, aceitar com paciência, a comunidade Bahá'í deveria reconhecer que a condição do mundo tornou mais urgente a necessidade de se prestar serviços significativos à humanidade e que este é um tempo para objetivos nobres, elevada determinação e intenso esforço. Então, assim, objetivos nobres, elevada determinação e intenso esforço. Então, ela previa que era necessário algo realmente decisivo. Enfatiza que estamos num tempo em que a urgência de obter níveis mais elevados de unidade, alicerçada na incontestável verdade da unicidade da humanidade, está se tornando aparente
a um número cada vez maior de pessoas. A gente está vendo com os nossos próprios olhos, se não houver unidade, quer seja na comunidade científica, quer seja entre os políticos, quer seja na sociedade em geral, quer seja nas famílias, qualquer grupo que a gente imaginar, qualquer setor que a gente imaginar, a gente não vai conseguir avançar como humanidade. A unidade é um princípio fundamental para o avanço da humanidade. E aí, em novembro, a Casa Universal de Justiça nos trouxe a atenção de haver uma crescente compreensão de parte dos povos do mundo que as décadas vindouras irão trazer consigo desafios dentre os mais intimidadores que a família humana jamais teve de enfrentar. E que a atual crise de saúde é apenas um de tais desafios. A severidade final de cujo preço, tanto em relação às vidas quanto à subsistência, ainda é desconhecida. Puxa, Fátima, mas esse cenário é muito trágico. Esse cenário é real, mas também esse cenário é o cenário daquelas forças da destruição que estão agindo e que nós precisamos fortalecer as forças da construção, né? Como poder ajudar a humanidade a chegar lá? Bom, muito bem. Se existe uma urgência e algo precisa ser feito, primeiro a gente tem que entender o que é que precisa ser feito. E o que precisa ser feito não é algo simplesmente assistencialista. Claro que a fome, a necessidade, a saúde precisam ser cuidados, não tem a menor dúvida, isso precisa ser feito. Mas isso não será suficiente para salvar ou para conduzir a humanidade ao seu destino. Tudo bem. Esse passo que a humanidade vai dar na transformação não é simplesmente de eliminação do vírus. Esse passo é a da construção de uma civilização espiritual. O que seria uma civilização espiritual? O que seria o progresso numa civilização onde os princípios que regem as vidas humanas são princípios espirituais? O que seriam princípios espirituais? Alguém quer me ajudar? Acho que são princípios divinos, princípios que procedem de Deus. Acho que eu estava pensando esses dias sobre... Estava comentando hoje, na verdade, né, com um casal que está fazendo o processo do Instituto, e a gente estava falando sobre como que as escolas trabalham, né, como a gente educa nas escolas. E aí a gente estava falando de como a educação hoje já é voltada um tanto para a espiritualidade, mas a gente acaba não percebendo. Então, dentro da escola, os alunos têm o seu corpo, vamos pensar assim, né, sentado a maior parte do tempo, em que eles não estão se movimentando, ou seja, né, a sua realidade material é pouco importante durante o processo educacional, né, e a escola está interessada em educar qualidades que são internas, né, qualidades que estão da nossa intelectualidade, da nossa capacidade de se relacionar. E acho que quando a gente fala, né, dessas qualidades espirituais, a gente está falando de coisas que vão além do material e que nos permitem criar outras coisas, né? Então, a gente fala, né, da nossa generosidade, da nossa capacidade de cooperar, da nossa capacidade de ter paciência. Todas essas coisas a educação precisa olhar
e não são da realidade material, são de uma realidade de outro nível, né? E a gente precisa cuidar disso. Acho que é disso, né, que a gente precisa olhar, esses princípios espirituais, que vão para além do que é matéria, né? Uhum. É isso mesmo, obrigada. Para a gente poder avançar como humanidade, me parece que é muito importante a gente ter uma visão unificada das coisas. Não quer dizer uma visão pasteurizada das coisas, mas uma visão, primeiro, para que direção a gente está indo. Né? Alguns podem querer ir mais rápido, outros mais devagar, uns querem olhar as flores, outros querem, sei lá, parar e fazer um lanche, mas a gente sabe para onde a gente está indo. Então, para que a gente tenha unidade de ação, a gente precisa ter unidade de visão. E enquanto isso não acontecer e cada um estiver mirando coisas diferentes, a gente vai estar disperso. E mesmo a gente tendo unidade de visão, sabendo para onde a gente está indo, se a gente não concentrar as energias, as forças, a gente vai ter uma dispersão. Né? Assim, quem já teve a experiência de pegar uma lente e deixar a luz incidir sobre ela, a gente sabe que o que a lente faz? Ela reúne os raios e dá um foco, aí ela queima o papel. Mas se a gente deixar o papel simplesmente no sol, nada vai acontecer com o papel. Mas para que tenha uma ação de fato, você usa a lente para concentrar aquilo, para unificar, para unir, para poder dirigir aquela energia para aquele papel. Né? Então, nós precisamos, de alguma forma, buscar essa visão unificada. E a primeira coisa que talvez seja importante nessa visão unificada é a gente entender o nosso propósito. O propósito de nossas vidas aqui na Terra. E nós temos um duplo propósito. A gente tem um propósito que é o nosso desenvolvimento individual, que a gente possa desenvolver nossas qualidades interiores e colocá-las a serviço da nossa própria vida, mas também para cumprir o segundo propósito, que é o de transformação da humanidade. De ajudar que essa mudança que a humanidade tanto anseia, que no Pai Nosso a gente repete há 2000 anos, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, isso não é uma mágica que vai acontecer. Ela depende, ou ela conta com a nossa participação, e uma participação universal de todos nós. Então, considerando esse duplo propósito das nossas vidas, que é a nossa transformação e a transformação da sociedade, e nenhuma dessas duas transformações estão apartadas uma da outra, não vai adiantar só transformar as pessoas, nem transformar só a sociedade, as instituições, os governos, essas coisas estão juntas, uma coisa se alimenta da outra. Então, nós temos que poder ter isso claro, em primeiro lugar. Tendo isso claro, aí qual seria a grande fonte de inspiração e de referência para essa transformação? Sempre foi e sempre será as Escrituras Sagradas, ou aquilo que Deus, de alguma forma, nos transmitiu através das Escrituras Sagradas. Mas às vezes é muito difícil a gente pensar como a gente coloca tudo isso em prática. Né? Tudo isso que Deus diz que é bom para nós, que é dessa forma que nós vamos ser felizes, se nós agirmos dessa maneira, o mundo será diferente. Mas a gente fala, mas é muita coisa, como que a gente faz isso? Né? E aí é que surge o programa educacional Bahá'í, que vai nos ajudar a colocar
todas essas coisas em prática, começando com as crianças. Porque pensa bem, se a Casa de Justiça está dizendo que essa crise que nós estamos vivendo é uma primeira, ou primeira não, né, porque a gente já teve outras, mas é uma de muitas crises que nós vamos ter, nós temos que preparar as crianças, os jovens, nós mesmos, para enfrentarmos tudo isso. E quem melhor do que Deus para nos preparar, para ser o nosso coach, né? E o programa do Instituto é um grande programa de treinamento. Então, ele começa com um treinamento de crianças, as crianças a partir dos 5 anos até os 10 anos de idade. Elas participam de aulas onde elas aprendem sobre as virtudes, depois elas entendem como as virtudes, como bondade, amor, compaixão, empatia, se transformam em hábitos, como a amizade, o serviço, e depois entendem como esses hábitos se relacionam, estão na sua ligação com Deus, e depois entendem qual é a fonte de conhecimento de Deus, como que a gente pode conhecer a Deus através das grandes religiões, aprende sobre as diferentes religiões, entendendo que essas religiões se sucederam através da história para levar a humanidade a patamares cada vez mais elevados de evolução, de civilização. E aí depois a gente vai para um segundo programa educacional, que a gente chama de Programa de Empoderamento Espiritual de Pré-Jovens. Pré-jovens não é muito um termo utilizado normalmente, mas ele se refere a quase que a adolescência, de 12 a 15 anos. Esse é um período bastante turbulento na vida humana. Todo mundo aqui já foi pré-jovem algum dia, né? E esse é um momento de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, de um momento em que a gente, de certa forma, se distancia da família, no sentido de que eles são antiquados, meus amigos são os que sabem das coisas, mas é um momento de grandes decisões também, é uma fase onde muitas coisas são decididas e são definitivas para a vida da gente, a depender do que acontece. E aí, o Instituto Uruhi, que é quem faz todo esse programa, ele traz um programa para pré-jovens que tem algumas áreas, vamos dizer, de trabalho muito importante. Uma delas é o que se refere à comunicação. Aprender a se comunicar no mundo atual é de importância fundamental. Poder se expressar, poder refletir, poder tomar decisões morais, poder avaliar por sua própria compreensão e não pelo efeito grupal. Poder ser dono de sua própria vida e suas decisões. E, por outro lado, essa é uma fase onde se contesta muito o mundo, onde se olha para o mundo e diz está tudo errado, alguém tem que fazer alguma coisa. Só que aí a gente, através do programa, mostra para o jovem que ele é que pode fazer o que precisa ser mudado. E ele sai da posição passiva para ativa, reconhecendo em si as possibilidades. Esse programa é um programa fabuloso, todos eles são programas mundiais, né? Mas esse programa ele foi desenvolvido em diversas partes do mundo, com histórias, são textos diferentes que os jovens estudam e através deles eles se identificam com os personagens da história e isso se torna transformador na vida deles. E depois, a partir dos 15 anos, até quando a gente estiver aí, a gente tem o programa que a gente chama de sequência principal,
que é um programa destinado àquelas pessoas que querem ser instrumento de mudança nesse mundo. E onde eles são capacitados para isso. Primeiro, a gente começa trabalhando a si mesmo e aprendendo a se relacionar com Deus através da oração, da reflexão, compreendendo a eternidade da vida, entendendo que a nossa vida continua, então ela tem que ter um propósito enquanto estamos aqui, o que precisamos desenvolver. E a gente vai compreendendo que o principal propósito que nós temos aqui é servir a humanidade. Então, poder educar as crianças, como a Larissa estava falando, que não é mais matemática, mais geografia, mais física que vai fazer as pessoas transformarem o mundo. O que vai fazer as pessoas transformarem o mundo são pessoas com objetivos nobres, com ética, com justiça, com verdade, com sinceridade, com amizade verdadeira, não é? Então, poder se preparar para ser professor de aula de criança, poder se preparar para ser animador desses grupos de pré-jovens e poder também ser tutor desses círculos de estudos, que são esses cursos da sequência principal, são formas de servir diferentes para as diferentes idades e se tornam instrumentos de educação profunda, de transformação cultural e social da humanidade. A gente tem muitas histórias no mundo de resultados já obtidos com esses cursos, e a coisa que mais fortalece a cada um de nós é poder estar servindo e sendo fonte de esperança para os outros, encontrando um caminho para poder fazer essa mudança que a gente tanto deseja, né? De uma forma estruturada, de uma forma que vai conduzindo toda a humanidade a reconhecer que ela é capaz, ela pode transformar isso que nós estamos vivendo num mundo muito melhor, naquilo que Deus destinou de fato para a humanidade. Eu acho que eu vou parar aqui e abrir para perguntas, comentários. Acho que falei já bastante. Então, quem gostaria de comentar, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. E aí, pessoal, vocês só abram o microfone e façam a pergunta. Se a gente começar a ter muito problema com isso, a gente usa o chat, tá bom? Para escrever as perguntas. Uma dúvida, né? Como que as pessoas podem contribuir, enfim, com esse programa educacional, né? Como que é feita essa organização? Então, hoje à noite a gente tem como objetivo, né, poder explicar justamente isso, porque nós todos podemos estar participando do programa educacional, vamos dizer, para adultos. Os que estão aqui já todos são adultos, nós não temos nenhuma criança jovem, mas também nos relacionamos com muitas crianças e jovens. Então, em primeiro lugar, podemos nós mesmos participar desses programas. A gente está abrindo novas turmas agora, durante a semana, fim de semana, a depender da disponibilidade das pessoas, a gente vai tentar conciliar, mas a gente já tem uma série de voluntários que se levantaram para poder ajudar. E, por outro lado, quem tem filho, quem tem neto, quem tem sobrinho, quem tem amigo que tem filho, porque a questão é a seguinte: se a gente quer que a humanidade chegue ao seu destino, nós precisamos ajudar que todos cheguem.
não é possível alguns chegarem ao destino. O destino é da humanidade, não é de um grupo escolhido, nem privilegiado, nem reduzido. Deus, lembra, o princípio básico é o da unicidade da humanidade. Então, Deus quer todo mundo lá, chegando lá, né? Então, nós podemos participar, nos tornando professores de aula de crianças, animadores de pré-jovens, tutores de círculos de estudo. Para isso, a gente participa dos círculos de estudos, se capacita para servir dessa forma. E, por outro lado, a gente ajuda a convidar crianças e pré-jovens para participarem desses programas também. E aí, falando com a gente vai organizar os grupos. Então, a idade mínima para aula de crianças é 5 anos, até 11 anos. Depois de 12 a 15 é o grupo de pré-jovens, e depois, a partir de 15 anos, todos são convidados a participar dos círculos de estudos. Como a gente está nesse tempo da pandemia, a gente vai ter a possibilidade também de mesclar as pessoas de diferentes cidades, em especial aqui do ABC, São Paulo, assim, o pessoal, uma região metropolitana de São Paulo, vamos dizer assim, né? Enquanto ainda estamos remotos online, a gente vai estar fazendo isso. Porque o gostoso mesmo é fazer presencial, mas enquanto isso, a gente não pode perder tempo. Lembra que a Casa de Justiça disse que é urgente. Então, se é urgente, nós não podemos esperar. Isso não é uma pausa. É um momento, na verdade, da gente se preparar para poder acolher tudo isso que tem pela frente, né? Fazer o treinamento, o aquecimento de todo mundo para poder servir. Pré-requisito é vontade de transformar o mundo. Pré-requisito para participar é esse, querer dedicar tempo, não só para a sua própria vida, não só para a sua subsistência, mas em prol da humanidade. Você vai falar uma coisa? E existe um programa, né? Como que é enfim, né? A sequência de temáticas, né? Como a gente está acostumado, né, com a educação padrão, mas não sei se é diferente, né? Se é de outra forma. Existe uma sequência de cursos, né? Hoje a gente tem 14 cursos, né, na sequência toda, né? Os 7 primeiros cursos, eles se referem a essa formação para o serviço mesmo, né? De poder se preparar para ser não só professor de aula de criança e pré-jovens, mas também poder criar espaços que a gente chama de reuniões devocionais, né? Que são espaços de conexão dos indivíduos com Deus, de comungar com Deus, de louvar a Deus juntos. Porque uma das grandes forças de transformação da humanidade, talvez a maior que a gente tenha, é o poder da oração nesse plano, né? Então, a gente poder orar junto é muito importante. E às vezes a gente fala, bom, tá bom, a gente vai sentar junto e vai fazer oração, mas o que é a oração de fato, né? Então, no primeiro curso do Instituto Uruhi, esse da sequência principal,
a gente aprende primeiro a explorar textos sagrados, porque os textos sagrados também têm uma linguagem um pouco diferente, né? É como se fosse uma outra língua. Os textos sagrados barrais, eles até que são mais objetivos, mas ainda assim é uma outra linguagem que a gente não está acostumado a refletir. Então, a gente aprende a compreender os textos sagrados, depois a gente entende o que é de fato oração, a importância da oração nas nossas vidas, e aprende um pouco sobre a vida da alma, que é a vida eterna, na verdade, né? Mas a gente explora tudo isso e aí tudo ganha um outro colorido, né? E a partir daí a gente começa a explorar a realidade humana, né? O que a gente está fazendo aqui, para que a gente está aqui, o que é que a gente está construindo, o que é esperado de nós, qual é o propósito de nossas vidas. E assim a gente vai seguindo e vai se preparando para cada uma dessas coisas, porque aí os textos sagrados, eles servem como base de reflexão, né? E como a gente traz isso à prática? Então, o Instituto Uruhi, ele nos ajuda a levar à prática aquilo que a gente estuda nos textos sagrados. É um currículo diferente, né, Silvia? Não é o currículo convencional, né, do MEC. Mas acho que é interessante lembrar que, apesar de muitos lugares do mundo, a educação não ser uma coisa que está democratizada, e se a gente pensar na realidade brasileira, bem ou mal, a gente tem uma educação básica democratizada, né? Então, pensar que, como ele é um sistema de educação mundial, em muitos lugares, ele ocupa o espaço dessa educação que ainda não chegou em muitos lugares, mas que, pelo menos no lugar onde a gente vive, ele não se propõe a substituir esse currículo que a escola traz, né? Vamos pensar, né? Esse currículo científico. Então, ele é um tipo de educação diferente. Assim, apesar de ter programas dentro, né, do Instituto que tem essa visão da educação como é o nosso ensino médio, como é o ensino fundamental, essa sequência de livros que a Fariba está falando, está trazendo aqui, é para a gente pensar a nossa existência enquanto ser humano, quem é o ser humano e qual é o nosso papel dentro desse plano da humanidade que está se desenvolvendo agora na história e como que a gente pode ajudar a avançar esse plano. Como a gente se alinha com ele, como a gente faz ele avançar. Então, acho que são coisas diferentes, assim, né? Não quer substituir a escola, vamos pensar assim, né? E, assim, a escola engorda o pássaro, mas a gente, né, o Instituto Rio ensina o pássaro a voar de alguma forma. Fortalece, mas precisa de outra coisa, né, para ele voar. Posso comentar uma coisa? Por favor. É muito interessante o programa do Instituto Uruhi. Ele está organizado em termos de desenvolver capacidade para o serviço, né, como a gente está dizendo. Assim. Então, você já começa mais simples, fazendo coisas no campo do serviço mais simples, mas que vão ganhando complexidade com o tempo, né? Entendendo que não é uma tarefa fácil construir um mundo melhor. É preciso construir e desenvolver as capacidades para isso, né? Ainda mais se a gente define a mudança que a gente está dizendo nesse nível, né? No nível que é, por exemplo, que as pessoas parem de viver em conflito umas com as outras, passem a ver que, na verdade, o bem-estar delas depende uma das outras. Então, quando você quer fazer uma mudança desse tipo, é preciso desenvolver capacidade para poder fazer isso. O programa do Instituto vai tentar fazer isso ao longo do tempo, ao longo do seu currículo. Mas uma pergunta que me ocorre, né, para eventualmente para a gente explorar junto, acho que
todos nós buscamos fazer isso nas nossas vidas diárias, né? Todos nós, na relação com a nossa família, com os nossos amigos, colegas de trabalho, ou uma atividade mais social que a gente busca promover um tipo de mudança, às vezes, fundamental. E todos nós vimos nossa capacidade testada nisso. Todos nós vimos que exige algumas coisas. E não é fácil fazer isso, né? Então, uma coisa que seria legal a gente buscar aqui, né, da nossa própria experiência, que capacidades exige, né? Se dedicar ao serviço à humanidade, promover o amor à humanidade, promover a unidade, promover a cooperação, que tipos de capacidades são exigidas de nós? Porque esse programa que está sendo dito deveria ser capaz de fazer isso, né? Mas talvez a gente pudesse ver das nossas próprias percepções quais são as capacidades que a gente entende que são necessárias. Faz sentido a minha pergunta? Dá para entender o que eu estou dizendo? Por exemplo, eu acho que uma das coisas da minha experiência, né, que é exigido quando você se dedica a esse caminho de servir aos demais, é entender que nem sempre dá certo. Que às vezes as coisas dão errado, mas às vezes é nesses momentos que as coisas dão errado que também aparecem oportunidades de crescimento. Então, uma coisa que a gente precisa aprender a lidar com essa dinâmica de crise e vitória. Existem momentos difíceis, mas momentos difíceis também abrem caminhos melhores. Então, alguém que se dedica ao serviço tem que ser capaz de fazer isso. Eu não sei, acho que é uma pergunta interessante se a gente explorar, né, da nossa experiência de contribuir para a melhora da nossa família, da nossa comunidade, dos nossos amigos. Que capacidades, que habilidades, que qualidades são necessárias para promover esse avanço? Mas é uma sugestão. A pergunta é muito boa e a gente tentar pensar se nós sentados em nossas casas lendo um livro sobre essas capacidades, nós as desenvolveríamos. Nós desenvolveríamos essas qualidades que são tão importantes para a vida se a gente não coloca elas em prova? Será que dá para aprender a andar de bicicleta lendo um livro? Eu acho que uma coisa importante também de a gente pensar, de colocar isso em prova e de desenvolver isso, essas capacidades no campo do serviço. Para nós barrais, essa ideia, né, do campo do serviço é uma terminologia que a gente já usa e já sabe mais ou menos o que está falando, né? Mas a ideia de que é promovendo uma aula para crianças que a gente também vai desenvolver as qualidades que a gente quer, fazendo que elas se desenvolvam, fazendo um grupo de pré-jovens ou abrindo uma reunião devocional, conversando com os nossos vizinhos, ou seja, se colocando a fazer essas atividades que a gente também vai desenvolvendo as nossas próprias capacidades, né? Essa é a ideia, né? De que o serviço desenvolve as nossas capacidades. Mas eu acho que tem uma coisa da gente entender também que o desenvolvimento dessas capacidades é algo que, para o que nós fomos feitos, que é nisso que está a nossa grande realização. Então, quando a gente teve grandes realizações na nossa vida e a gente pensa sobre elas, né, certamente elas estão ligadas a essas capacidades que a gente pode desenvolver mais e pode ajudar outras pessoas a se desenvolverem. E talvez por isso o Instituto tenha esse papel tão transformador na vida das pessoas. Não só das pessoas que estão envolvidas, mas das pessoas das quais elas podem envolver no serviço, né? Podem envolver nas atividades. Porque eles tocam nessas capacidades que realmente podem nos realizar enquanto seres humanos, né? E a gente sente o quanto a gente está carente dessas realizações, né? O quanto as pessoas
substituíram isso por comprar ou por se entreter com alguma coisa, mas dessa realização profunda a gente está carente, né? E o mundo está carente disso, né? E isso é realmente transformador. E aí acho que se, pelo menos essa experiência que eu tenho, né? Se isso de alguma forma nos toca, né? Como é que eu chamo outras pessoas para participar disso? Como é que eu trago outras pessoas que estão próximas a mim para esse campo? Como é que eu envolvo outras pessoas, né? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Pode falar, Henrique. Uma característica interessante do Instituto, né, é justamente a sua dinâmica. E existem muitas teorias em educação, hoje em dia, buscando aquele modelo perfeito da aprendizagem, do desenvolvimento de capacidades, né, que é o tema que nós estamos falando agora. Um dos modelos é o modelo dos 3 Es, não sei se vocês já leram ou conhecem isso. Me pareceu muito interessante porque no período que eu comecei a estudar esse modelo, coincidiu justamente com o período em que eu comecei a participar do Instituto, né? E aí eu pude ver na prática como que se aplica esse modelo e como ele se materializa dentro do Instituto. O que é o modelo dos 3 Es? O primeiro E é educação. E é quando você ingressa nesses cursos do Instituto e você começa um processo de aprender. O segundo E é experimentação. Nos cursos do Instituto você tem práticas. Então, depois que você participa de 1 ou 2 ou 3 sessões, o facilitador propõe uma prática. Esse é o momento em que você tem a experimentação. E o terceiro E é a exposição, que é depois de você fazer 1, 2, 3 ou 4 cursos, você se propõe a ser um facilitador também. Você passa a ser um professor, um animador, um tutor. Então, é muito, muito interessante como esses conceitos do modelo dos 3 Es, ele está encapsulado dentro da dinâmica do Instituto, com educação, experimentação e exposição. Andressa, quer falar? Oi, pessoal. Eu estou aqui tentando organizar as coisas para não tomar tanto tempo falando. O Instituto Ri, ele é realmente muito rico, assim, o programa educacional Bahá'í, né? E tem diversas características nele que a gente poderia passar horas aqui falando sobre essas características e os benefícios delas na construção de um novo mundo, né? Do mundo que a gente quer construir, um mundo espiritual, justo, humanizado, vamos assim dizer. O que eu gostaria de compartilhar, que talvez some um pouco hoje à noite, é que é um pouco da minha experiência, assim, da minha percepção, de que eu acho que hoje o tempo é escasso, né? E a gente precisa saber onde empregar. E a gente sabe, como a Fariba falou no começo, que muitas coisas assistencialistas precisam ser feitas também, porque tem gente cuja ferida está sangrando hoje, né? Mas quando a gente fala do programa educacional Bahá'í, a gente está falando de algo a longo prazo, a gente está falando de algo mais, criar raízes profundas, algo que assim vai ser duradouro, que a gente quer construir, né, parte dessa jornada de desenvolvimento da humanidade ao longo da história. E que eu vejo que, como que o Instituto Ri faz isso, o Programa Educacional Bahá'í? Ele é feito de tal forma que ele é todo coerente, desde a educação da criança, com pré-jovem, essas reuniões de oração. Quando a gente vai entendendo cada vez mais, a gente vai vendo como uma coisa reforça a outra.
e a tal ponto de ser capaz de mudar culturas, assim, de determinadas populações. E tem também, como a Fariba falou, até evidências disso, que como o programa educacional Bahá'í tem contribuído em mudanças culturais. Não que a gente queira mudar as culturas por completo, mas aquelas coisas nas culturas que não beneficiam, né? E como que através desse programa a gente ajuda as pessoas a entrar em contato com a sua alma, com aquilo que a gente tem de mais nobre na gente, né? Capacidade de amar, de ser justo e de ver os outros com bons olhos, eliminação de preconceito. E essas coisas são muito profundas mesmo. Então, para a gente conseguir mudar hábitos, maneiras de pensar, de se relacionar um com o outro, de trabalhar num contexto onde forças negativas ou erradas, assim, reforçam atitudes erradas, mas a gente tem que promover atitudes certas, exige muita força mesmo para você conseguir fazer isso. Então, através desse programa, você consegue criar esses novos hábitos, né? Você ajuda as crianças, os pré-jovens, jovens e adultos a criarem novos hábitos para a vida, de ser, jeito de ser, de pensar, de se relacionar com os outros. E é isso que, de fato, transforma. Então, diferente de qualquer curso que é específico, sei lá, para formar um profissional, alguma coisa assim, você está falando do ser humano. Então, isso vai impactar todas as áreas da vida dele, o tipo de família que ele vai construir, como ele vai atuar no emprego dele, como ele vai tratar as pessoas no trânsito, no mercado. Né? Estou cansada de ouvir gente que presta serviço e que é desrespeitada pelos clientes, por exemplo. Então, a maneira da pessoa, como ela vai viver a vida dela, né? Então, eu acho super significativo. Por isso que eu sempre priorizei na minha vida esse tipo de serviço. Serviço que eu sei que vai impactar para sempre a vida de alguém de uma maneira fenomenal. É que você não consegue nem, vamos dizer assim, não é contabilizar, você não consegue mensurar mesmo, né? Porque é para o resto da vida da pessoa. E é maravilhoso. Eu, por muito tempo, tive muitos grupos de pré-jovens, já dei aula Bahá'í de criança, círculo de estudo. Nossa, não sei quem aprende mais, se é a gente ou as pessoas que estão junto ali, né, pela primeira vez, participando das crianças, e a gente entra em contato com a família desses participantes, dessas crianças, desses pré-jovens, e a gente se torna amigo, e não tem coisa mais gostosa no mundo do que saber que a gente é querido e querer o bem do outro, sabe? Então, nossa, se tem algum lugar para investir seu tempo na mudança do mundo, acho que é esse. Obrigada. Obrigada, Andressa. Muito bom, muito bom. E aí, quem mais? Ricardo, você não quer compartilhar nada, não, Ricardo? Você está tão quietinho hoje. Peraí que eu já vejo. Eu tenho que mudar de ambiente aqui. Só um minuto. Ah, tá bom. Mudou mesmo de ambiente. Oi, gente. Desculpa. É que eu estava ali mais a ouvidos hoje. Mas, de fato, muito bacana. E eu fiquei, assim, bem identificado aí na fala da Andressa. Eu achei bem bacana esse caminho aí, porque a gente sempre busca isso, né? Quando nós vamos
nos colocar para fazer algo além do nosso próprio ego, né? Para algo que é para um coletivo e tudo mais. A primeira questão toda é essa de a gente busca nas atividades assistenciais porque elas são mais concretas, mais imediatas, né? Então isso de fato traz para a gente assim aquela resposta sobre algo de uma forma materializada. A gente está vendo ali um resultado imediato, né? Mas é um resultado que é necessário, porém paliativo, né? Ele acontece naquele momento, mas ele segue necessitando de outras intervenções e tudo mais. Então, nesse sentido, isso eu achei muito bacana. Inclusive, assim, foram as coisas que foram me aproximando aí da fé, foram estas formas diferentes de ela abordar a relação com o meio, com o outro, né? Através de um despertar em si, despertar em você as suas capacidades, as suas competências, identificar as suas habilidades, aquilo que pode ser compartilhado em serviço a um coletivo, ao outro, mas de uma forma conscienciosa, quando você faz isso descobrindo-se, né? Então, quando nós fizemos aí, eu participei no finalzinho do ano passado de forma virtual, então eu sou um dos alunos do modo virtual, hein? E está dando muito certo. Eu fiquei bem contemplado e feliz. Por mais que de fato a gente fala, poxa, como seria estar junto, terminar a reunião e nos abraçar, né? Comer uma bolachinha, tomar um chá da Pariba aí, por exemplo, que é uma delícia, né? Então essas coisas fazem muita falta mesmo. Mas não é impeditivo, né? A gente conseguiu cumprir aí o livro 1, foi muito importante para mim, né? Inclusive depois um depoimento pessoal me ocorreu algo muito duro, né? No fim do ano eu perdi meu pai para a Covid, e este livro 1 e este amparo de consciência, né? Sobre a vida após a vida e da nossa missão e propósito aqui para poder, né, continuar a nossa jornada espiritual e tal. Isso me deu muita base, muita força para poder superar isso tudo, né? E vem dando ainda. E agora estamos, por exemplo, no meio, né? Na metade certinho do livro 2, por exemplo. E está sendo muito especial, né? As nossas conversas, cada semana a gente fica muito contemplado, né, com tudo que se aprende ali, porque você vê, não é somente um aprendizado, você consegue enxergar esse processo numa aplicação prática e imediata para o mundo, através dos seus atos, né, daquilo que você pode usar desse ensinamento, usar dessa aprendizagem e dar respostas de uma forma assim, de contemplar estas questões nas outras pessoas para que elas próprias consigam ter a sua própria busca, a sua própria consciência, a sua própria autonomia no seu espiritualizar. Então, essas coisas da fé eu achei muito bonito, muito interessante, que não é uma doutrinação, é um despertar de cada um no seu tempo, a sua forma, conforme as suas capacidades, conforme a sua dedicação, a sua sede espiritual. Então, é um programa que respeita muito isso também. Então, eu acho que, né, fiquei muito contemplado de poder fazer parte disso, estarmos juntos ainda aí no percurso. Nem estamos no meio do livro 2, já estou curioso para saber qual que é do livro 3, e assim vai. Muito bom, obrigada, Ricardo. Bom, gente, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, comentário. Senão, acho que a gente vai chegando ao fim do nosso encontro e deixando aqui o desafio, né, para todos poderem participar, pensar naqueles que
poderiam se beneficiar desses programas, para que eles sejam convidados. A gente espera poder começar novos grupos de cada uma dessas atividades no início de abril. Então, as pessoas podem contatar a Larissa, eu, a Vilma, qualquer uma das pessoas aqui, para a gente tentar organizar isso e poder avançar com mais e mais pessoas, né? E aí, host, alguma coisa a mais? Não, acho que é isso. Muito bom. Agradecer a participação de todo mundo, agradecer a fala da Farida, que tão gentilmente aí explicou para a gente, mostrou um pouco de como é o processo do Instituto, explicou para quem está chegando, né, o que é a Fé Bahá'í. Então, se você assistiu ao vivo, se você está assistindo gravado depois, você pode entrar em contato com a gente. Depois a gente deixa na descrição do vídeo no YouTube o contato. E acho que uma coisa que a gente sai também de desafio acho que a fala da Andressa também me tocou muito, né? Assim, de pensar, né? Onde a gente está colocando o nosso tempo, né? Com o que nós estamos empregando o nosso tempo e como que a gente está trabalhando pela melhora do mundo. Baha'u'lláh diz, né, que a melhora do mundo depende de ações puras e boas, conduta louvável e digna, né? E acho que a gente precisa se alinhar com isso, né? E depende de uma reflexão que a gente faz. E da minha experiência própria, o Instituto é um caminho maravilhoso mesmo para que a gente possa se alinhar com isso. Então, fica também o convite para as atividades que a gente vai abrir. Depois a gente pode entrar em contato com vocês entrem em contato com a gente, para a gente organizar os melhores horários para essas atividades que vão acontecer. Convidem, se você sentiu, né, que esse é um bom caminho para você, convide seus amigos, traga filhos, parentes, sobrinhos, sobrinhas. Nós vamos ficar muito felizes de fazer essa explicação 1000 vezes, se for necessário, porque nós queremos, né, poder levar isso para cada vez mais pessoas. Se alguém em algum momento perguntou se isso é gratuito ou não, sim, é gratuito, né, caso alguém tenha se perguntado. Que hoje em dia, né, vale dizer, né? E acho que é isso. Mais alguma coisa, pessoal? Diga aí, Henry. Não, só cumprimentar os amigos que estão participando. A gente está com a Mili, o André, com o Frazenkiewicz, estamos com o João, temos pessoas de outras estados participando conosco. Prazer estar com vocês. Boa noite. Uma alegria ter vocês conosco também. Gostamos muito da conversa. Como? Eu estava dizendo que então podemos abrir os microfones para a gente se despedir. Sejam todos bem-vindos a participar. Uma próxima, o André vai prometer tocar uma música para a gente também. Tá. Maravilha, pessoal. Então, tá bom, gente. Um ótimo final de semana para todos. Até mais. Tchau, obrigada. Obrigado aí. Tchau.